Senhor Deus, sem este 28 de janeiro, eu me coloco diante de Ti com humildade e coragem. Eu não quero apenas sobreviver aos meus dias. Eu quero viver com propósito, firmeza e fé. Tu conheces o que eu enfrentei até aqui, as lutas que me desgastaram, as decepções que tentaram me calar, as vezes em que eu pensei em desistir, mas continuei mesmo sem entender como. Hoje eu declaro: eu não caminho sozinho. O Senhor está comigo e isso muda tudo. Pai, eu te peço uma força que não dependa das circunstâncias. Quando o ambiente estiver difícil, quando eu ouvir não, quando a porta parecer fechada, quando o cansaço quiser dominar a minha mente, lembra-me de que a minha história não está nas mãos do medo, está nas tuas mãos. Tira de mim a voz da dúvida, a comparação que me diminui, a ansiedade que me acelera e o desânimo que me enfraquece. Eu não aceito ficar preso ao que passou. Eu recebo do Senhor um novo ânimo para avançar. Jesus, renova meu interior. Eu entrego a Ti os pensamentos que me sabotam. Não vou conseguir, não sou capaz, já é tarde demais, não vale a pena tentar. Eu entrego a Ti a culpa, o peso do passado e a sensação de que eu sempre começo e nunca termino. Hoje eu peço, coloca em mim disciplina, foco e constância. Ensina-me a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando eu não sentir vontade. Ensina-me a dar passos pequenos, mas firmes, que eu não dependa de motivação passageira, que eu seja sustentado por convicção. Espírito Santo, acende dentro de mim uma chama de determinação santa, que eu tenha clareza para enxergar prioridades, maturidade para dizer não ao que me distrai e coragem para dizer sim ao que me faz crescer. Quando eu me sentir confuso, dá-me direção. Quando eu me sentir fraco, dá-me resistência. Quando eu me sentir tentado a abandonar o processo, dá-me perseverança. Eu quero aprender a confiar no Teu tempo e ao mesmo tempo ser responsável com o meu esforço. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa meus estudos, meus projetos, meus sonhos e as oportunidades que o Senhor está preparando. Onde houver atraso, traz avanço. Onde houver bloqueio, traz estratégia. Onde houver falta, traz provisão. Onde houver portas fechadas, mostra-me novos caminhos. Dá-me sabedoria para administrar meu tempo, inteligência para tomar boas decisões e serenidade para não agir pela pressão. Eu rejeito a pressa que me faz errar e recebo a paciência que me faz construir. Pai, fortalece também meu coração. Se eu estiver ferido, cura-me. Se eu estiver frustrado, reorganiza minhas expectativas. Se eu estiver carregando tristeza, consola-me. Eu não quero ser duro por fora e quebrado por dentro. Eu quero ser inteiro. Tira de mim o orgulho que impede o recomeço e coloca em mim a humildade para aprender, para pedir ajuda quando for necessário e para reconhecer que ainda há muito a crescer. Eu aceito ser moldado pelo Senhor. Eu oro pela minha casa e pela minha família, que haja paz, proteção e unidade. Que a minha vida seja fonte de bênção e não de peso. Que minhas palavras sejam construtivas
e não destrutivas, que eu tenha maturidade para amar, coragem para perdoar e equilíbrio para lidar com conflitos, Senhor. Guarda-me de explosões, de reações impulsivas e de decisões tomadas no calor da emoção. Dá-me domínio próprio e um espírito firme. Hoje, neste 28 de janeiro, eu assumo um compromisso diante de Ti. Eu vou avançar. Mesmo com medo, eu vou avançar. Mesmo cansado, eu vou avançar. Mesmo sem ver tudo claro, eu vou avançar. Porque eu sei que o Senhor honra passos de fé. Eu declaro que a minha mente será mais forte do que a minha insegurança. Eu declaro que a minha fé será maior do que a minha ansiedade. Eu declaro que a minha constância será maior do que as minhas desculpas. Senhor, coloque em meu caminho pessoas certas, conselhos sábios e oportunidades honestas. Livra-me de atalhos que parecem fáceis, mas me afastam do Teu propósito. Livra-me de distrações, de ambientes que drenam minha energia e de hábitos que corroem minha disciplina. Eu quero construir uma vida sólida, com valores, com verdade e com paz. Obrigado, Pai, porque o Senhor me sustenta. Obrigado, porque o Senhor me levanta. Obrigado, porque o Senhor ainda escreve capítulos novos para mim. Eu recebo coragem, eu recebo foco, eu recebo ânimo e eu recebo fé. Senhor Deus, neste 28 de janeiro, eu me coloco diante de Ti com humildade e coragem. Eu não quero apenas sobreviver aos meus dias. Eu quero viver com propósito, firmeza e fé. Tu conheces o que eu enfrentei até aqui, as lutas que me desgastaram, as decepções que tentaram me calar, as vezes em que pensei em desistir, mas continuei mesmo sem entender como. Hoje eu declaro: eu não caminho sozinho. O Senhor está comigo, e isso muda tudo. Pai, eu te peço uma força que não dependa das circunstâncias. Quando o ambiente estiver difícil, quando eu ouvir não, quando a porta parecer fechada, quando o cansaço quiser dominar a minha mente, lembra-me de que a minha história não está nas mãos do medo, está nas Tuas mãos. Tira de mim a voz da dúvida, a comparação que me diminui, a ansiedade que me acelera e o desânimo que me enfraquece. Eu não aceito ficar preso ao que passou. Eu recebo do Senhor o novo ânimo para avançar. Jesus, renova meu interior. Eu entrego a Ti os pensamentos que me sabotam. Não vou conseguir, não sou capaz, já é tarde demais, não vale a pena tentar. Eu entrego a Ti a culpa, o peso do passado e a sensação de que eu sempre começo e nunca termino. Hoje eu peço, coloca em mim disciplina, foco e constância. Ensina-me a fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando eu não sentir vontade, ensina-me a dar passos pequenos.
mas firmes, que eu não dependa de motivação passageira, que eu seja sustentado por convicção. Espírito Santo, acende dentro de mim uma chama de determinação santa, que eu tenha clareza para enxergar prioridades, maturidade para dizer não ao que me distrai e coragem para dizer sim ao que me faz crescer. Quando eu me sentir confuso, dá-me direção. Quando eu me sentir fraco, dá-me resistência. Quando eu me sentir tentado a abandonar o processo, dá-me perseverança. Eu quero aprender a confiar no teu tempo e, ao mesmo tempo, ser responsável com meu esforço. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa meus estudos, meus projetos, meus sonhos e as oportunidades que o Senhor está preparando. Onde houver atraso, traz avanço. Onde houver bloqueio, traz estratégia. Onde houver falta, traz provisão. Onde houver portas fechadas, mostra-me novos caminhos. Dá-me sabedoria para administrar meu tempo, inteligência para tomar boas decisões e serenidade para não agir pela pressão. Eu rejeito a pressa que me faz errar e recebo a paciência que me faz construir. Pai, fortalece também o meu coração. Se eu estiver ferido, cura-me. Se eu estiver frustrado, reorganiza minhas expectativas. Se eu estiver carregando tristeza, consola-me. Eu não quero ser duro por fora e quebrado por dentro. Eu quero ser inteiro, tira de mim o orgulho que impede o recomeço e coloca em mim humildade para aprender, para pedir ajuda quando for necessário e para reconhecer que ainda há muito a crescer. Eu aceito ser moldado pelo Senhor. Eu oro pela minha casa e pela minha família, que haja paz, proteção e unidade. Que a minha vida seja fonte de bênção e não de peso, que minhas palavras sejam construtivas e não destrutivas, que eu tenha maturidade para amar, coragem para perdoar e equilíbrio para lidar com conflitos, Senhor. Guarda-me de explosões, de reações impulsivas e de decisões tomadas no calor da emoção. Dá-me domínio próprio e um espírito firme. Hoje, neste 28 de janeiro, eu assumo um compromisso diante de Ti. Eu vou avançar, mesmo com medo. Eu vou avançar, mesmo cansado. Eu vou avançar, mesmo sem ver tudo claro. Eu vou avançar, porque eu sei que o Senhor honra passos de fé. Eu declaro que a minha mente será mais forte do que a minha insegurança. Eu declaro que a minha fé será maior do que a minha ansiedade. Eu declaro que a minha constância será maior do que as minhas desculpas. Senhor, coloque em meu caminho pessoas certas, conselhos sábios e oportunidades honestas. Livra-me de atalhos que parecem fáceis, mas me afastam do teu propósito. Livra-me de distrações, de ambientes que drenam minha energia e de hábitos que corroem minha disciplina. Eu quero construir uma vida sólida, com valores, com verdade e com paz. Obrigado, Pai, porque o Senhor me sustenta.
Obrigado porque o Senhor me levanta. Obrigado porque o Senhor ainda escreve capítulos novos para mim. Eu recebo coragem. Eu recebo foco. Eu recebo ânimo. Eu recebo fé para continuar. Que hoje eu faço o que precisa ser feito. Que eu termine o que comecei. Que eu seja constante. E que, no final, toda honra e toda glória sejam tuas. Em nome de Jesus. Senhor Deus, neste 28 de janeiro, eu me coloco diante de Ti com humildade e coragem. Eu não quero apenas sobreviver aos meus dias. Eu quero viver com propósito, firmeza e fé. Tu conheces o que eu enfrentei até aqui, as lutas que me desgastaram, as decepções que tentaram me calar, as vezes em que eu pensei em desistir, mas continuei mesmo sem entender como. Hoje eu declaro: eu não caminho sozinho. O Senhor está comigo, e isso muda tudo. Pai, eu te peço uma força que não dependa das circunstâncias. Quando o ambiente estiver difícil, quando eu ouvir não, quando a porta parecer fechada, quando o cansaço quiser dominar a minha mente, lembra-me de que a minha história não está nas mãos do medo, está nas tuas mãos. Tira de mim a voz da dúvida, a comparação que me diminui, a ansiedade que me acelera e o desânimo que me enfraquece. Eu não aceito ficar preso ao que passou. Eu recebo do Senhor um novo ânimo para avançar. Jesus, renova meu interior. Eu entrego a Ti os pensamentos que me sabotam. Não vou conseguir. Não sou capaz. Já é tarde demais. Não vale a pena tentar. Eu entrego a Ti a culpa, o peso do passado e a sensação de que eu sempre começo e nunca termino. Hoje eu peço, coloca em mim disciplina, foco e constância. Ensina-me a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando eu não senti vontade. Ensina-me a dar passos pequenos, mas firmes, que eu não dependa de motivação passageira, que eu seja sustentado por convicção. Espírito Santo, acende dentro de mim uma chama de determinação santa, que eu tenha clareza para enxergar prioridades, maturidade para dizer não ao que me distrai e coragem para dizer sim ao que me faz crescer. Quando eu me sentir confuso, dá-me direção. Quando eu me sentir fraco, dá-me resistência. Quando eu me sentir tentado a abandonar o processo, dá-me perseverança. Eu quero aprender a confiar no Teu tempo e, ao mesmo tempo, ser responsável com o meu esforço. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa meus estudos, meus projetos, meus sonhos e as oportunidades que o Senhor está preparando. Onde houver atraso, traz avanço. Onde houver bloqueio, traz estratégia. Onde houver falta, traz provisão. Onde houver portas fechadas, mostra-me novos caminhos. Dá-me sabedoria para administrar meu tempo, inteligência para tomar boas decisões e serenidade para não agir pela pressão. Eu rejeito a pressa que me faz errar e recebo a paciência que me faz construir. Vai,
Fortalece também o meu coração. Se eu estiver ferido, cura-me. Se eu estiver frustrado, reorganiza minhas expectativas. Se eu estiver carregando tristeza, consola-me. Eu não quero ser duro por fora e quebrado por dentro. Eu quero ser inteiro. Tira de mim o orgulho que impede o recomeço. E coloca em mim humildade para aprender, para pedir ajuda quando for necessário e para reconhecer que ainda há muito a crescer. Eu aceito ser moldado pelo Senhor. Eu oro pela minha casa e pela minha família. Que haja paz, proteção e unidade. Que a minha vida seja fonte de bênção e não de peso. Que minhas palavras sejam construtivas e não destrutivas. Que eu tenha maturidade para amar, coragem para perdoar e equilíbrio para lidar com conflitos, Senhor. Guarda-me de explosões, de reações impulsivas, de decisões tomadas no calor da emoção. Dá-me domínio próprio e um espírito firme. Hoje, neste 28 de janeiro, eu assumo um compromisso diante de Ti. Eu vou avançar, mesmo com medo. Eu vou avançar, mesmo cansado. Eu vou avançar, mesmo sem ver tudo claro. Eu vou avançar, porque eu sei que o Senhor honra passos de fé. Eu declaro que a minha mente será mais forte do que a minha insegurança. Eu declaro que a minha fé será maior do que a minha ansiedade. Eu declaro que a minha constância será maior do que as minhas desculpas. Senhor, coloque em meu caminho pessoas certas, conselhos sábios e oportunidades honestas. Livra-me de atalhos que parecem fáceis, mas me afastam do Teu propósito. Livra-me de distrações, de ambientes que drenam minha energia e de hábitos que corroem minha disciplina. Eu quero construir uma vida sólida, com valores, com verdade e com paz. Obrigado, Pai, porque o Senhor me sustenta. Obrigado, porque o Senhor me levanta. Obrigado, porque o Senhor ainda escreve capítulos novos para mim. Eu recebo coragem, eu recebo foco, eu recebo ânimo, eu recebo fé para continuar. Senhor Deus, neste 28 de janeiro, eu me coloco diante de Ti com humildade e coragem. Eu não quero apenas sobreviver aos meus dias. Eu quero viver com propósito, firmeza e fé. Tu conheces o que eu enfrentei até aqui, as lutas que me desgastaram, as decepções que tentaram me calar, as vezes em que eu pensei em desistir, mas continuei mesmo sem entender como. Hoje eu declaro que eu não caminho sozinho. O Senhor está comigo e isso muda tudo. Pai, eu te peço uma força que não dependa das circunstâncias. Quando o ambiente estiver difícil, quando eu ouvir não, quando a porta parecer fechada, quando o cansaço quiser dominar a minha mente,
Lembra-me de que a minha história não está nas mãos do medo, está nas tuas mãos. Tira de mim a voz da dúvida, a comparação que me diminui, a ansiedade que me acelera e o desânimo que me enfraquece. Eu não aceito ficar preso ao que passou. Eu recebo do Senhor um novo ânimo para avançar. Jesus, renova meu interior. Eu entrego a Ti os pensamentos que me sabotam. Não vou conseguir, não sou capaz. Já é tarde demais, não vale a pena tentar. Eu entrego a Ti a culpa, o peso do passado e a sensação de que eu sempre começo e nunca termino. Hoje eu peço, coloca em mim disciplina, foco e constância. Ensina-me a fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando eu não sentir vontade, ensina-me a dar passos pequenos, mas firmes, que eu não dependa de motivação passageira. Que eu seja sustentado por convicção. Espírito Santo, acende dentro de mim uma chama de determinação santa. Que eu tenha clareza para enxergar prioridades, maturidade para dizer não ao que me distrai e coragem para dizer sim ao que me faz crescer. Quando eu me sentir confuso, dá-me direção. Quando eu me sentir fraco, dá-me resistência. Quando eu me sentir tentado a abandonar o processo, dá-me perseverança. Eu quero aprender a confiá-lo pelo tempo e ao mesmo tempo ser responsável com o meu esforço. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa meus estudos, meus projetos, meus sonhos e as oportunidades que o Senhor está preparando. Onde houver atraso, traz avanço. Onde houver bloqueio, traz estratégia. Onde houver falta, traz provisão. Onde houver portas fechadas, mostra-me novos caminhos. Dá-me sabedoria para administrar meu tempo, inteligência para tomar boas decisões e serenidade para não agir pela pressão. Eu rejeito a pressa que me faz errar e recebo a paciência que me faz construir. Pai, fortalece também o meu coração. Se eu estiver ferido, cura-me. Se eu estiver frustrado, reorganiza minhas expectativas. Se eu estiver carregando tristeza, consome. Eu não quero ser duro por fora e quebrado por dentro. Eu quero ser inteiro. Tira de mim o orgulho que impede o recomeço e coloca em mim humildade para aprender, para pedir ajuda quando for necessário e para reconhecer que ainda há muito a crescer. Eu aceito ser moldado pelo Senhor. Eu oro pela minha casa e pela minha família, que haja paz, proteção e unidade. Que a minha vida seja fonte de bênção e não de teso. Que minhas palavras sejam construtivas e não destrutivas. Que eu tenha maturidade para amar, coragem para perdoar e equilíbrio para lidar com o conflito, Senhor. Guarda-me de explosões, de reações impulsivas e de decisões tomadas no calor da emoção. Dá-me domínio próprio e um espírito firme. Hoje, mês 28 de janeiro, eu assumo um compromisso diante de Ti. Eu vou avançar. Mesmo com medo, eu vou avançar. Mesmo cansado, eu vou avançar. Mesmo sem ver tudo claro, eu vou avançar. Porque eu sei que o Senhor honra passos de fé. E eu declaro que a minha mente será mais forte do que a minha insegurança.
declaro que a minha fé será maior do que a minha ansiedade. Eu declaro que a minha constância será maior do que as minhas desculpas. Senhor, coloque em meu caminho pessoas certas, conselhos sábios e oportunidades honestas. Livra-me de atalhos que parecem fáceis, mas me afastam do teu propósito. Livra-me de distrações, de ambientes que drenam minha energia e de hábitos que corroem minha disciplina. Eu quero construir uma vida sólida, com valores, com verdade e com paz. Obrigado, Pai, porque o Senhor me sustenta. Obrigado porque o Senhor me levanta. Obrigado porque o Senhor ainda escreve capítulos novos para mim. Eu recebo coragem, eu recebo foco, eu recebo ânimo e eu recebo fé para continuar. Que hoje eu faço o que precisa ser feito, que eu termino o que comecei, que eu seja constante